Estou aqui hoje com o Fernando, do Crescera. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, acho que a gente vai ter uma das pessoas assim mais experientes que a gente tem no nosso mercado. A gente estava batendo um papo antes, né? Sim. E vou até pedir depois para você contar um pouquinho da história. Claro. Mas antes, como esse videocast, né, podcast, tem como intuito levar para o público o que cada ator está fazendo, como está investindo, como é que você se conecta, fala um pouco sobre Crescer. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você. Crescer é uma das maiores gestoras aqui de Private Equity Venture Capital do Brasil. A gente tem mais ou menos uns 6 bi sob gestão hoje. Que legal. A gente investe... A gente não é uma gestora generalista, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não investe em qualquer coisa. A gente tem alguns setores específicos onde a gente tem círculo que a gente chama de círculos de competência, e aí a gente consegue realmente fazer aquela imersão para ajudar o empreendedor, né? Um pouco até do que a gente estava conversando antes, né? O empreendedor, ele precisa entender que o investidor, ele tem que trazer um investidor que é mais só do que dinheiro, é também uma expertise para ajudá-lo. Então a gente é muito focado nessa filosofia de dinheiro mais expertise. É smart money, né? É o smart mesmo, né? Então, quais são os setores que a gente investe? Tecnologia, varejo, consumo e serviços, saúde e educação. Essas são as... E a gente tem vários cases maravilhosos em cada uma delas. Pega, por exemplo, a linha educação / saúde. A gente investiu na Afya, que foi um IPO que a gente fez na Nasdaq. Desinvestimos em 2020 e foi um dos maiores retornos da história do Private Equity aqui no Brasil também. Foi um baita legal, case. Cara. Então, assim, a gente tem esse perfil, tá, de investir assim. Cada sócio sênior lá na Crescera é especializado numa desses setores, dessas teses. Eu, by the way, sou tecnologia. Ok. Além disso, eu coordeno, sou o head da área de Venture Capital. Ok. Descendo agora para o módulo do VC na Crescera, a gente tem hoje 5 fundos em operação. 2 fundos estão basicamente desinvestidos, falta muito pouca coisa para desinvestir. São 2 fundos que já são bem-sucedidos, ou seja, o que é um fundo bem-sucedido? É um fundo que já retornou o capital total para os seus investidores, multiplicado por algumas vezes. Então, por exemplo, o nosso fundo 2, por exemplo, ele já devolveu mais de 3 vezes o capital para os investidores. Em quanto tempo? Em pouco menos de 10 anos. Legal. Tá? Então é por aí. Tá? Tá fazendo 10 anos agora. A gente, quando foi 2020, 2021, a gente atingiu essa marca aí de 3 vezes o retorno. E ainda pode ter um retorno maior, né? Porque ainda tem um portfólio de Ainda tem algumas empresas que a gente segurou um pouquinho nesse inverno das startups que aconteceu desde o final de 21 até agora, que o mercado deu uma secada. A gente pode até depois falar um pouquinho por quê. Mas a gente segurou. São empresas boas que pagam dividendos, são empresas que... Nossa filosofia na Crescera não é atrair aquele investidor, aquele empreendedor hypado que é um cash burn absurdo, não sei o quê. Esse back... Não, esse cara... 2020 e 2021 mostrou que essa filosofia não é a melhor filosofia. Porque a maioria dessas empresas que estavam com esses empreendedores com esse perfil, depois quando o inverno veio, quebrou. Tiveram dificuldade. Então a gente gosta daquele empreendedor diferente, aquele cara que pé no chão, quer crescer, vai crescer, mas cresce com rentabilidade, cresce com eficiência de alocação de capital. Ele faz saltos, né? Eu tô aqui, peguei o dinheiro, vou chegar até aqui de novo eu tô rentável. Eu queimo realmente nesse período, mas meu final eu tá em equilíbrio. Isso, tá em equilíbrio. É o que eu chamo da cabra da montanha. Eu sou o cara que inventou o termo. Fala um pouquinho sobre a cabra da montanha. Então, foi o cara que inventou o termo e eu realmente pratico isso. Os empreendedores são cabras da montanha. O que são cabras da montanha? Quem não viu no YouTube o vídeo da cabra da montanha, pesquisa lá, cabra da montanha. É um bicho que existe, diferente do unicórnio, né? Que ninguém nunca viu um unicórnio de verdade. A cabra da montanha existe. É um bicho que consegue escalar de forma ali consistente. Que é exatamente isso que você falou. É um cara que escala com o objetivo lá de se manter vivo e rentável num horizonte relativamente previsível de tempo, né? E escala de um modo bastante seguro, etc. Né? O que é escalar de um modo seguro? É você pensar muito bem o teu plano de negócio, o teu modelo de negócio, o teu unit economics, tentar entrar num modelo de receita com recorrência, né? Não é matar um leão por dia fazendo consultoria, etc. Então, assim, tem um conjunto de predicados que caracterizam esse empreendedor, né?
que eu chamo de cabra da montanha, que faz um perfil. Isso tem um perfil. E quando eu conheci esse termo, isso em 2015 mais ou menos, eu estava incomodado porque eu via que tinha muito investidor de VC que só recebia empreendedor que ele olhava, você vai ser um unicórnio? Se você não vai ser um unicórnio, eu não quero falar contigo. Tinha essa visão meio elitista, meio esquisita, de que eu só quero conversar com uma empresa que vai virar um unicórnio. Esse bilhete premiado é difícil, né? Porque difícil. É tão difícil que é um ser que ninguém viu. Né? Exatamente. De novo, a gente já fez vários unicórnios no nosso portfólio. Mas é uma consequência. Mas é uma consequência. Não é um objetivo, né? Mire na cabra da montanha, porque quando ela atingir o topo da montanha, ela vira unicórnio, naturalmente. Não tem problema nenhum. Tá? Mas a jornada ali é a jornada da cabra. E é um termo muito mais inclusivo no sentido de... Acho que ele abraça mais o empreendedor, em especial o empreendedor brasileiro. Porque, porra, a gente está no Brasil, né, Carlos? Empreender aqui é 10 vezes mais difícil do que empreender nos Estados Unidos. Com certeza. Tem menos capital, tem mais instabilidade econômica, regulatória, de tudo isso. A melhor analogia que eu vi já há muito tempo, e é clássica, é da escada rolante, né? Lá fora você está na escada rolante para cima. Você vai subir. Aqui é a escada rolante para baixo, você tentando subir. É isso, é muito mais difícil. Então, assim, várias empresas que eu vendi no meu portfólio, eu tive retornos espetaculares em termos de múltiplo, não chegaram a virar unicórnio na definição clássica de $1 bilhão de valuation. Mas foram retornos maravilhosos. E é isso que importa. E é isso que importa. E o empreendedor que não vira unicórnio, ele não é um empreendedor pior. Não. Muito pelo contrário, não tem... é aquilo que falou, cara, é a consequência. O empreendedor que já conseguiu criar uma empresa de sucesso já é um percentual muito pequeno. É isso. O que conseguiu criar uma empresa de sucesso e ainda vender, cara, ele tem que ser homenageado. Então, assim, na Crescer a gente busca esse tipo de empreendedor. No VC, a gente está, então, com 5 fundos, 2 deles estão desinvestindo. Tem um terceiro fundo, porque a gente tem 2 trilhas lá do Venture Capital. Tem uma trilha de fundos que é Early Stage, então Seed/Série A. Cheques de 2 até 20 milhões de reais, buscando empresas que estão ali bem no iniciozinho. Faturando quanto, mais ou menos? Pode faturar até 0, eventualmente, tá? Mas tem que estar com produto criado. Mas já tem que estar com produto. Eu não pego ainda estágio de pré-criação de produto, tá? Então já tem que ter tem que ter cliente? Preferencialmente sim, não é necessariamente obrigatório, mas o número de empresas que a gente investe nesse estágio que ele não tem nem cliente é menor. E geralmente deve ter um empreendedor que já tem histórico, ou não? Sim. Se você pega um empreendedor que não tem histórico, não está faturando, não tem cliente, é um risco grande. É um risco grande. Não estou dizendo que a gente não investe, mas é um risco maior. Tá. A gente leva você vai receber uma enxurrada de gente assim. Não tem problema. Não tem problema. Eu estava até contando uma história aqui no intervalo aqui do nosso networking. Um dos investimentos mais interessantes que eu fiz em termos de retorno foi uma empresa de Pelotas, que era um casal de dentistas. Eles chegaram com PowerPoint, a gente investiu neles, e eles, depois de 5 anos, venderam a empresa por uma grana considerável. Eu fiz basicamente quase 10 vezes o retorno em termos de retorno, para um gigante alemão. Eles construíram do zero uma fábrica de consumíveis para o setor odontológico. O produto deles, com altíssima qualidade, dominou o mercado aqui local, começou a bater num produto alemão que estava no mercado. É melhor comprar o cara do que eu perder mercado. A melhor maneira de você ser comprado por alguém é você incomodar. Esse é o básico do básico. Você tá perdendo dinheiro. Cara, não vou deixar esse cara crescer, senão eu vou perder dinheiro, porque ele está queimando o meu mercado. É isso. Então, assim, a gente gosta desse perfil. Então, assim, a gente tem essa trilha de fundos que é Early Stage, Seed, Série A, e tem uma trilha de fundos que é mais Growth. Então, os 2 primeiros fundos a gente está desinvestindo. Um fundo desses 2 primeiros era Growth, o outro era Early Stage. Aí o terceiro fundo, que acabou agora o período de investimento, ele é da trilha Growth, também já fechou o período de investimento. E a gente tem 2 fundos agora, 4 e 5, da trilha de Early Stage. Um deles é mais generalista, no sentido de que eu investo em qualquer empresa do Brasil. E tem um outro que é focado só em Norte e Nordeste. Tá? Então, e esses 2 fundos de Early Stage é tecnologia. Então eu estou buscando ali empresas de tecnologia que resolvam problemas em quaisquer setores. Pode ser fintech, health tech, retail tech, martech, qualquer coisa com uma pegada de tecnologia. Então, eu ia até te tirar essa dúvida com você, curiosidade. Porque você deu vários cases de empresas que inovaram, que cresceram, que saíram, mas que não necessariamente são empresas digitais. Sim. Né?
Sim. Né? E esses fundos agora de tecnologia também seguem essa mesma pegada. Por exemplo, a AFIA. A AFIA ela não era exatamente digital, era uma consolidação de escola de medicina. Ela tinha uma camada ali de tecnologia que a gente comprou junto da tese de consolidação das escolas de medicina. A gente juntou uma empresa que a gente também tinha investido, que era a Medcel, que era uma plataforma tecnológica para residência médica. Então teve alguma pegada, não era o foco tecnologia, mas teve alguma pegada de tecnologia ali misturado com educação / medicina. No Venture, a gente foca mais em tecnologia. Tá. Quer dizer que Ali era mais pro private? Ali era private equity. Explica aqui diferença de private para venture. Então, diferença, vamos lá. Dentro do Venture, a trilha de early stage, são empresas que estão faturando aí até 20 milhões de reais, são empresas pequenas ainda, né, que estão buscando rodadas de seed ou série A. A trilha growth ainda no Venture, são empresas que faturam até 100 milhões de reais, e aí cheques de 80, 50 a 100 milhões também, tá? E aí private equity são empresas maiores, que já faturam aí 150, 200 ou mais, né? Com governança já estabelecida, né? Cheques também bem maiores, de 300, 400 milhões, 500 milhões de reais. E no private vocês assumem controle? Em geral, a gente teve alguns casos onde a gente assumiu controle, mas não é o objetivo nosso. Tá. A gente preferencialmente gosta de atuar como minoritário, tá? Entendi. Então esse é o nosso. Peço desculpa aqui que eu pensei que estivesse desligado e não desliguei, ó. E olha que eu fui avisado. É boa. Mas então assim, a gente gosta de... preferencialmente a gente gosta de entrar como minoritário. Mas com aquele pacote de governança tradicional. Tá. Tem alguns vetos importantes. Mas geralmente que tem algum líder que vai fazer a... Eu posso até liderar. Ou você deixa pelo aquele empreendedor? Eu posso até liderar. Mas a gestão? A gestão é empreendedor. Sempre empreendedor? Sempre empreendedor. No Venture Capital, tudo bem. No Private... No Private é porque tem outras gestoras que preferem um modelo de controle, onde ela povoa ali toda a camada de gestão. Não é a nossa pegada. A gente já até fez isso. Mas fez porque a gente foi aumentando a nossa exposição, acabou virando controlador. Não é porque a gente gosta de pegar a posição do controle logo no começo, não. Entendi. Tá, muito legal. E fala um pouquinho também, cara, cases de sucesso. Já tiveram, tem vários principalmente dessas famosas, né? Você a AFIA, e aprendizados também nessa jornada. Com certeza. Como é que foi legal, o que deu certo, o que não deu certo. A AFIA foi um case muito bacana, né? Porque foi uma tese ali bem de consolidação, era um fundo de mais ou menos uns 700 milhões de reais. A gente comprou várias escolas de medicina. Era um fundo para isso, para consolidar. O fundo era, no começo ele poderia consolidar, não era necessariamente a tese principal, mas acabou virando, né? E basicamente a gente comprou escolas de medicina fora das grandes capitais, era cidades secundárias, tá? Era a tese de levar realmente e profissionalizar estudo de medicina em cidades de uma segunda categoria, vamos dizer assim. Então a gente comprou, né, essas escolas, e aí acabou vendo que o fundo ia virar focado muito mais nessa tese de consolidação. Consolidamos esse negócio, e aí a gente aproveitou a janela, né, assim, como uma das maiores virtudes de um bom investidor é saber aproveitar as janelas. A gente aproveitou essa janela de 2021, que foi uma janela de muita liquidez, fizemos um IPO na Nasdaq. Aí a gente precisou ficar um período lá lock-up, né, normal, quando você faz um IPO numa bolsa dessas, você tem um período ali em que você como investidor precisa ficar sentado no ativo, você não pode vender a tua participação, mas logo depois a gente conseguiu fazer a venda, depois que acabou o período de lock-up a gente vendeu, e aí foi um fundo que a gente transformou basicamente 700 milhões em pouco mais de 5 bi. Uau! Foi um baita retorno, espetáculo. E no Venture Capital também... Antes de falar do Venture Capital, uma dúvida sobre... Você falou assim, não nasceu o fundo com consolidador, mas acabou se tornando. E aí como é que você faz? Porque como você comprou na totalidade esses ativos ou você era minoritário? Eu era minoritário. E aí como é que você convence um montão de empreendedor a poder se unir para poder criar algo maior? Primeiro você tem que ser honesto na largada. Quando a gente foi investindo ali, né, nessas escolas, a gente vendeu um sonho grande. Já de consolidar. Já de consolidar. Então quem entrou já entrou com esse objetivo. Já entrou com esse objetivo, a gente já tinha algumas cláusulas que permitiam a gente fazer essa transposição da nossa participação aqui para uma holding, etc. Então isso foi mais ou menos acordado. É importante, porque
a cabeça das pessoas muda, infelizmente, né? Felizmente e infelizmente, muda. Às vezes muda para melhor, às vezes muda para pior. E às vezes também ele tá vendo a oportunidade e falou, não, eu sou aqui um elo importante, isso aqui agora eu vou me valorizar. Exatamente. Então você não pode ficar refém. É isso. Então assim, por isso que é tão importante você como investidor pensar muito bem na tese que você vai investir. Antes. E aí você refletir isso, eventualmente, nos seus documentos de investimento. Colocando as cláusulas que vão te permitir executar isso. Entendeu? E a tese não é só assim, você investir na startup que está faturando tanto, ou no setor de energia, não. É uma tese estratégica de saída. Exatamente. Eu digo que você pensa você tem que começar a pensar na saída da empresa no momento que você começou a analisar ela e considerou ela para investimento. Mas sabe que isso é uma coisa que eu demorei para aprender? Quando eu comecei como anjo lá, 15 anos atrás, lá na Gávea Angel, a gente focava muito assim, primeiro que você investe assim, né? Se apaixona pela solução, investe. Todo mundo fala, não, empreendedor, nada. Você investe, você gostou daquele negócio. Muitas vezes tem sinergia com quem você conhece. E aí você se ferra. E aí depois, hoje em dia, passado muito tempo, a gente investe de trás para frente. É isso. Um montão de startup que eu acho maravilhosa, puta empreendedor, crescendo e tudo, mas que eu não consigo olhar a saída, eu não investo. A gente teve até um caso assim, que eu investi, eu recomendei para vocês, não foi? Vocês não conseguiram encontrar, como é que eu vou sair? E acabou não fechando o deal. Acabou não fechando, E eu acho que esse é o tem os pilares, tem três pilares muito importantes na hora que você está avaliando uma empresa para investir. People, gente, aí não adianta você ter um modelo de negócio maravilhoso, não sei o quê, mas se o empreendedor foi ruim de execução ou foi um cara difícil, eu costumo dizer que tem é coachable, né? Eu costumo dizer que tem uma arma de destruição em massa de qualquer empresa. Startup, empresa grande, problema societário. Com certeza. Essa destrói empresa boa e empresa ruim. Você pode ter empresa maravilhosa, não sei o quê. Os sócios começaram a brigar, esse negócio vai contaminando de cima para baixo a empresa e os colaboradores, destrói a cultura, tipo aquela... Vai dissolvendo a empresa de cima para baixo. Então é people. Então você tem que fazer uma diligência legal de pessoas, namorar, né? Ter aquele namoro, aquela conversa com o empreendedor, com o founder, para entender se é um cara bacana, entendeu? De convívio principalmente também. E bom de execução. Tem outro ponto que é modelo de negócio, né? Tem que ser um modelo, primeiro, tem que ser uma solução que resolva um problema real. Tem muito empreendedor que chega com um projeto que é uma solução em busca de um problema. Não existe aquele problema para resolver. Criar mercado, criar demanda é muito complexo. Você pode até conseguir, mas a jornada é muito mais complexa. É um jogo de diminuir risco, né? De probabilidade. Se você apostar ali, o risco é muito maior. E a terceiro tripé, então, é modelo de negócio, etc. E o terceiro, né, vértice desse triângulo é a saída. Quem é que vai me comprar? Vai ser o IPO? Vai ser outra empresa? Pode ser uma empresa muito boa para o empreendedor. Pode ser a empresa da vida dele, ou seja, um lifestyle business. Ele pode ficar o resto da vida ali. Mas eu não posso me dar esse luxo como investidor. Eu tenho uma hora, eu viro abóbora, né? Igual, eu tenho uma hora que eu entro, tem uma hora para sair, tem uma hora, vai dar meia-noite lá, eu viro abóbora, entendeu? Eu tenho que sair. Então eu tenho que prever isso tudo e de preferência, deixar isso muito acordado e transparente com o empreendedor na hora que você negocia, entendeu, cara? Porque não adianta, a regra do jogo tem que estar clara desde o início. Combinado não sai caro. Se não tiver a regra definida desde o início, o cara vai levantar a mão na hora que você mais precisar, porque precisa sair, não sei o quê. Fala, não interessa que você saia, acabou. E aí? Aí você ficou com aquela banana na mão, entendeu? Não. E era muito comum antigamente ser criado mútuo, mas não ter a cláusula para exercer. Deserção. Então, assim, não, você até podia exercer para converter em equity, mas se chegou o time, né? Chegou 5 anos, chegou 5 anos, ou você sai de nada. E hoje em dia eu acho que está virando um padrão e a gente só investe assim. Cara, eu corrijo, eu tenho meu dinheiro de volta corrigido. Isso. É isso. Por quê? E aí, alguns empreendedores um pouco maduros, que isso, absurdo. E outros falam assim, cara, eu tô te dando um empréstimo com carência de 5 anos. Qual banco vai te dar isso? Baixinho. Qual banco vai te dar isso? Inclusive, se você tiver um banco, eu também quero. Eu quero também. E aí, esses empreendedores mais preparados falam, cara, fechado na hora. Mas geralmente são empresas um pouco mais maduras, já tem fluxo de caixa, com capacidade de pagar. O cara que está muito early, ele fica com medo de contrair uma dívida que não consegue pagar. Embora essa dívida seja da pessoa jurídica, não da física. Isso. Mas sempre tem essa confusão. Sempre tem essa confusão. Né? E Venture Capital, que você estava falando, eu te interrompi quando você estava falando do Private Equity. Então, no VC, né, a gente teve vários cases bacanas, né? Então,
A gente vendeu a Vind, que foi uma das grandes empresas aqui, de fintechs aqui, surfou essa fintechização do mercado, né? Então ela foi a maior plataforma de receita recorrente, ela realmente resolveu o problema de recorrência no Brasil. Vocês venderam para quem? A gente vendeu para a Local Web. Ali foi uma... E tem a marca ainda 20 ou não? Ela ainda existe como uma submarca dentro da Local Web, sim. Eu lembro dele. A Local Web foi bacana, e aí teve a nossa maior venda ali, que foi a Bling, né? Que é um case também sensacional, que a gente fez ali quase 60 vezes o retorno. Foi um dos maiores retornos também do Venture Capital aqui no Brasil. E a história é muito curiosa, né? Porque quando a gente estava negociando a Vind com a Local Web, né, a gente foi abordado por um advisor que estava representando a Local Web, que tinha acabado de fazer um follow-on na bolsa, ela é uma empresa listada, né, na B3, e para fazer M&A. Fez um follow-on, levantou um caminhão de dinheiro para fazer M&A. E aí eles acharam a Vind, né, parte do quebra-cabeça deles lá, a Vind era importante para montar essa estrutura toda, esse framework que eles queriam. Começamos a negociar, tal, chegamos nos termos, concluímos a operação, dinheiro na conta do fundo, o empreendedor lá que é o Rodrigo Dantas, que inclusive trabalha com a gente hoje. O melhor sinal de que você está fazendo alguma coisa certa como investidor é quando os founders que você investiu e fizeram um ciclo completo querem não só trabalhar contigo, mas investir nos seus fundos também. Isso é uma... Só dando parênteses. Né? Isso é muito comum, né? Ou o cara é empreendedor de série, ele larga, ele vai vender de novo, ou ele vai para o outro lado da mesa. É isso. Normal, super. Porque ele quer uma vida mais tranquila, que o empreendimento, não que não seja muito tranquila, mas empreender é muito raro. Empreender é uma... E ele já está com o dinheiro aposentado, resolvido financeiramente. E ele tem a visão do empreendedor também, entendeu? Porque ele já teve do outro lado. Isso faz diferença. Esse carimbo que ele foi com você e não com o outro, nem montar o próprio, isso muito faz importante. Diferença. Uma coisa é o VC lá, que nasceu VC na Faria Lima lá e nunca empreendeu na vida. Outra coisa é o cara que já empreendeu. Ele tem empatia, né? Eu, na minha jornada, já empreendi. Eu já quebrei empresa e já vendi empresa. Então, eu tive os dois exemplos. Pronto. Tá? Então é isso. Então, fechando parênteses. Então, a gente, voltando para a Local Web, né? A gente vendeu a Vind. Só que ao longo desse processo de negociação da Vind, eu fui sacando qual era a estratégia de M&A da Local Web. E eu vi que era um quebra-cabeça, que eles iam plugar várias empresas, mas precisava de uma espinha dorsal, que era um RP focado na base da pirâmide. Pequenas empresas. Um RP focado nisso. E a gente tinha no nosso portfólio a Bling, que foi um pouco da visão que eu tive lá atrás de buscar uma empresa nessa que surfasse essa onda de digitalização da economia, que é o que aconteceu nos últimos 7, 10 anos, né? E a Bling foi um empreendedor que teve essa visão também. Então a gente deixou acabar a renegociação da Vind, aí eu liguei depois lá para os executivos lá da Local Web, parabéns, isso aqui, ó, tem uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que eu tenho uma empresa, eu saquei a estratégia de vocês, eu vi que a Vind era uma das peças ali do quebra-cabeça, mas tem uma espinha dorsal que vocês ainda não acharam. E eu tenho no meu portfólio. Tá escondidinha aqui, tava preparando ela, e tá lá. Aí eu mostrei a empresa para eles, não, que legal, não sei o que, mas qual é a má notícia? Eu falei, ó, não vai custar barato. E assim, a verdade é que, long story short, a negociação ela acabou indo para um caminho mais simples do que parece. Porque nenhuma ferramenta de precificação, de fluxo de caixa descontado, ia valorizar a empresa do jeito que eu gostaria. Tá? Só que aí é a cabeça do investidor mesmo, né? A gente estava naquele boom do mercado, era 2020, 2021, os múltiplos lá em cima, a Local Web estava tradando a 30 vezes de receita, estava tradando um múltiplo all-time high também. E eu falei... tradando, pegando da bolsa... Isso, ou seja, vezes o que ela estava... Quando o investidor botava a ação dela pagava a 30 vezes de receita. 30 vezes a receita. É isso. Era o múltiplo que ela estava transacionando na bolsa. Lá na bolsa. E aí, como a Bling era uma empresa super lucrativa, a empresa tinha margem de 70%, não sei o que, era um negócio absurdo. A Bling era uma máquina de fazer dinheiro, mais lucrativa até nos unit economics do que a própria Local Web. Quando ela fosse incorporada pela Local Web, ela ia no múltiplo da Local Web na bolsa. 30. E ainda melhorar, né? E ainda melhorar. Então, o que a negociação long story short virou uma arbitragem de múltiplo. Então, olha, você está tradando a 30, me vende a 20, me compra a 20, 25 vezes, e você ainda vai ter um ganho em cima de mim. Ganho. E foi assim que a gente resolveu.
E foi bom para todo mundo. Simples assim, né? Foi bom para mim, foi ótimo para a Local Web, porque hoje a Bling é o motor da Local Web, se mostrou realmente uma escolha acertada. E pagaram um prêmio por isso? Pagaram, mas esse prêmio já foi pago há muito tempo. Já teve o retorno. Já teve o retorno. Então, é aquele negócio, o empreendedor, ele tem que escolher um investidor, aí voltando um pouco, ele tem que escolher um investidor que tenha várias competências, né, além do dinheiro, que é o óbvio e é, de certa forma, commodity. Ele é um cara que tem que ser parceiro nas horas boas e ruins, principalmente, porque vai ter muita hora ruim, muito drama, e você tem que ser o cara que vai apoiar, vai dar aquela... Nem que seja aquela mensagem de apoio, entendeu? Em vez de pisar na cabeça do cara. Porque tem de empreendedor, cara, que resolve conflito entre sócios, igual você falou, eles me ligam na hora. É isso. Parece que eu sou o pai, né? Cara, o fulaninho falou isso. Você é um psicólogo. Você pode ligar pra ele? O fulaninho tá dizendo, cara, vamos marcar a reunião individual, depois ajuda, eu marco os dois e resolve o problema. Você é um conciliador, um mediador, e é isso mesmo. Nem todo mundo tem essa habilidade. É isso, mas é verdade. Então é o cara que tem que pensar na saída. O empreendedor, quando ele tá lá imerso no negócio dele, cara, ele às vezes não tem essas sacadas de como é que eu vou fazer a venda, como é que não é. A própria Bling, na época que a gente estava na reta final de negociação para a Local Web, eu fui abordado por 2 outros players gigantes que queriam comprar a Bling também e pagariam até mais caro do que a Local Web pagou. Só que aí é aquela coisa do investidor que tem consciência também. Eu conversei com o empreendedor e eu sabia que a vida dele ia ser um inferno em qualquer um desses outros 2 lugares. E aí você abriu mão. Eu não vou abrir nomes, mas eram 2 empresas que também são listadas, em que nunca nenhum empreendedor que foi comprado por elas deu sorte. Ali deu certo. É sempre complicado, cultura mais tóxica, etc. E eu sabia que a turma da Local Web era a turma do bem. Eu já conhecia eles. O ambiente era ótimo, não sei o quê, bababá. Eles eram muito mais friendly para o empreendedor. E eu tive essa conversa com ele. Falei, a gente pode vender mais caro, mas eu não recomendo. Você vai ter uma vida infernal. E olha que interessante, porque para você, negócio fechado, você não ia viver essa vida. Eu não ia viver essa vida. Ia botar mais dinheiro no bolso. É isso, mas não é só isso. Mas mesmo assim, você fala assim, cara, vamos me botar no lugar dele. E também isso reverbera, né? Reverbera, porque depois ele ia ter uma história ruim e não é bom para mim. Histórias ruins pós-desinvestimento. Hoje é um cara que está resolvido a vida dele, cumpriu a jornada dele, tá lá feliz, não sei o quê, tudo deu certo. Então acho que a gente tem várias histórias dessa, entendeu? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de investidor. Tem os herbívoros e os carnívoros. O carnívoro é o tubarão na piscina, né? Você sangrou, o tubarão vai te comer. A gente não é esse tipo de investidor. A gente é o cara carnívoro, herbívoro, aquele cara que gosta de construir junto, dar a mão, não sei o quê, vamos lá, não sei o quê. Tá ruim o negócio, tá bom, eu te entendo, vou te ajudar, me dá isso aqui, vou te levar nas costas um pouco aqui, vambora. É isso, entendeu? Acho que isso é a jornada, cara. Cara, eu acho isso super importante, né? E outra coisa que escutando você falar, eu tava pensando aqui, é nesses ciclos, né? E nas empresas que conseguem alavancar o mercado. Então você vê, uma Local Web foi, porque ela tinha capacidade de pegar cheques maiores, botou um dinheiro para dentro e começou a comprar. O que fez com que várias startups fizeram a saída e esses empreendedores voltassem a empreender ou pegassem dinheiro. Realimenta. Mas quantas startups têm essa oportunidade? Poucas. Quantas empresas estão fomentando esse mercado? Ainda poucos. E assim, se for contar com IPO ou investimento de VC para ser comprador no Brasil, esse mercado quase nem existe. E aí vocês tem que ir para fora para poder captar. Tem alguma empresa hoje que captou com a M&A que está aqui no Brasil que você se lembra? Vamos lá. Eu faço VC desde 98. Vamos falar um pouquinho da sua história também. Depois a gente vai falar um pouquinho então, mas o mercado obviamente evoluiu demais de lá para cá. Mas se você compara ainda com o mercado americano... Está muito aquém. Muito ainda aquém. Primeiro, é um absurdo a gente ter só uma bolsa aqui no Brasil. A concentração... O Eduardo estava querendo trazer para o Rio, né? Tem várias iniciativas, o que é ótimo, né? Primeiro, é uma bolsa só e é uma bolsa minúscula, ridiculamente pequena se você comparar. A gente tem mais assets no Brasil do que empresas listadas na bolsa. Entendeu? Então é ridículo. E só para grandes empresas, né? E só para grandes empresas. Até se tentou fazer um mercado de acesso, mas nunca funcionou. Está tentando criar agora com as plataformas. Está tentando criar, mas o grande problema aqui no Brasil
é a nossa instabilidade. Um país em que você sai de juros de 2% para 15% no período de 12 meses, 18 meses, é inviável. Por que a gente está vivendo esse período ruim agora de vacas magras? Depois dos 2 anos maravilhosos que foram 2020 e 2021. Porque a taxa de juros saiu de 2% para 15%. 15%. O cara não toma risco. Quem tomou dívida vai quebrar, porque é inviável você manter o serviço da dívida de 15%. E quem não tomou, não vai tomar. E quem tem dinheiro para investir, não vai investir, porque eu prefiro deixar o meu dinheiro rendendo 15% ao ano sem risco. Então, a gente não tem uma retroalimentação. A gente fica dando esses voos de galinha. Né? Quando os juros caem, e a gente agora vai viver um momento bom de novo, provavelmente nos próximos anos, porque agora a curva vai embicar para baixo. E aí vai ter que começar a tirar o dinheiro. Mas a gente não deveria ter essas oscilações, você tá entendendo? Porque isso atrapalha o planejamento. Você pega uma empresa grande, é difícil ela planejar fazer um planejamento de 5, 10 anos que seja, se você não sabe para onde vai os juros, né? Se vai ter impeachment do presidente, se vai ter não sei o quê, babá, muito difícil. E aí as empresas não investem. Então você cria um ciclo vicioso em que inibe as empresas grandes de fazer investimento. Entendeu? Então a gente está nessa armadilha que é difícil de sair. Entendeu? Muito difícil. A gente fica dando esses voos de galinha. Que até teve um crescimento exatamente nesse período dos CVCs, né? As empresas começaram a botar capital próprio. É isso. Para poder realmente testar essa estratégia de M&A. Sim. Ali também foi mal feito, na minha opinião, tá? Muito mal feito. O pessoal fez, como a gente chama de dizer, labangu, achando que você pega lá o teu gerente lá de produto, bota ele como head do CVC dentro da tua empresa, e é um cara que vai magicamente passar a saber lidar com startup. Entendeu? Aí você pega uma seleção adversa, porque o fundador que vai se juntar e submeter a um CVC é um cara que vai limitar demais a saída dele. Vai. Muitas vezes porque o contrato... Eu peguei alguns contratos, também não vou citar nomes aqui, que ele não tinha saída. Não tinha saída. Assim, olha só... Pode ser eu te comprar. Ou se o cara te autorizar o que nunca acontecia. O que nunca acontece. E ao mesmo tempo, ele entrou lá no CVC com a promessa que o CVC ia opcionar ele, ajudar a te E não vai. Não vai porque ele é muito pequeno e a máquina não olha para ele. Então foi feito de forma muito, muito amadora. E o pessoal quebrou. Tanto é que vários desmontaram o CVC nos últimos 2, 3 anos. Porque fizeram da maneira errada. Mas tudo bem, é parte do aprendizado. Também faz parte. Faz parte. Isso faz super parte. Tá? Assim, investir, eu falo isso porque, de novo, você que é um cara bastante experiente, investir dá trabalho, cara. Dá trabalho. E a gente estava até falando sobre isso. Não é botar dinheiro e ficar cobrando relatório. Não é. A gente estava falando até sobre isso, sobre liderança, né? Que, na minha opinião, o mercado mesmo fala assim, você entra na startup, o meu líder de investimento, porque é o cara que botou o maior cheque. E na minha opinião não deveria ser isso, porque o dinheiro por dinheiro, cara, não lidera. Liderança você tem que entregar algo. Uhum. Você tem que cobrar, estar junto. E aí, às vezes, o cara que tem o menor cheque tem um comprometimento, uma disponibilidade para poder te ajudar no dia a dia, para poder te ajudar na próxima round de captação. E isso é que faz para mim a liderança. Claro. E isso talvez tenha um valor igual ou maior até que o cheque que os outros botaram. Exatamente. Mas isso é difícil de ser enxergado. Ainda é difícil. Acho que tem alguns empreendedores que já começaram a sacar isso e dar mais valor, mas isso é uma construção, ainda leva um tempo. Então, realmente, isso é uma coisa que precisa realmente ter o olho, né? E ter um cuidado. E tem um motivo, porque é tão difícil pegar dinheiro que todo mundo está aceitando o dinheiro que chegar. É isso. Também é. O mercado não tem muito como escolher. O mercado é pequeno. Poucas são as startups que estão, e eu conto no dedo, e geralmente são as melhores, as que estão negando dinheiro. É isso. E aí também como que você faz para ser convidado para participar. E aí é o Smart Money. É isso. Eu costumo dizer que a gente pensa no ciclo natural, o fundo escolhe a startup. Na verdade é o contrário. Das boas é o contrário. Das boas é o empreendedor que escolhe o fundo. Ele vai ter o dinheiro que ele precisa. Ele só está vendo quem é que vai ajudar mais ele. É isso aí. Que ali é a essência do Smart Money. Entendeu? E fala um pouquinho então agora da sua trajetória. Como é que você veio parar nesse negócio dentro de campo, nessa loucura? Eu era cientista, na verdade. Eu sou matemático. Me formei na FRJ, bacharel. Sabe que
Eu passei de matemática na UFRJ e não fiz. Não fez? Eu fiz análise de sistemas. Ah, que legal! Bacana, muito bom. Eu fui bacharel em matemática, depois eu emendei com mestrado na COP, na UFRJ também, em engenharia de sistemas de computação. Aí a minha tese de mestrado foi desenvolver sistemas de captura de movimento, né, para efeitos especiais em Hollywood, de cinema, ligados a cinema. Muito louco. Na época específica. Estou falando de 96, 97. Nessa época, a indústria de efeitos especiais estava engatinhando ainda, né? E essa parte de motion capture, né? Primeira utilização de captura de movimento foi naquele filme Exterminador do Futuro 2, aquele robô de metal líquido. Só que tinha um problema ali, que era o seguinte: quando você capturava um movimento, que são umas câmeras especiais, você bota uns marcadores no ator, né, e captura o movimento. Quando você capturava o movimento da pessoa, se na hora que de mapear isso num avatar ali no computador, o diretor olhou e falou, não ficou muito legal, tinha que capturar tudo de novo, que é um custo absurdo. Eu desenvolvi um sistema, e a tese de mestrado foi desenvolver um sistema que permitia não só manipular o movimento depois de capturado, como combinar movimentos. Então, por exemplo, você capturou o movimento de um cara andando e depois de um cara correndo. Meu sistema fazia uma transição entre o cara andando e ele correr. Que legal. Entendeu? E aí, isso chamou a atenção do INPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que me convidou para fazer o meu doutorado co-orientado COP e INPA. E me convidou para ser pesquisador lá no INPA. Então eu estava lá como pesquisador no INPA, fazendo, né, a minha tese de doutorado e tudo, que já usava, a minha tese de doutorado já era uma camada adicional em cima desse negócio de motion capture, que usava AI para poder criar... Isso quando? Isso em 1998. Caramba. Então eu estudei... Então, AI, a gente está vendo agora esse negócio... Esse boom, né, época generativa. Mas o AI, ele já existe. Eu me lembro que na época eu lia papers de 30, 40 anos atrás. O conceito de rede neural, etc., ele existe desde a década de 60, 50 ou até antes. Eu lembro que eu entrei na PUC em 94, fazia análise de sistemas. E uma das cadeiras eu fiz da AI. É isso. E aí eu lembro que eram uns algoritmos muito simples de só tentar. Sim. E aí eu fiz aquela cadeira, aprendi alguns algoritmos, algumas coisas. Mas já o conceito. Mas já era antigo, não era como é hoje. O que agora está bombando, né? Eu costumo dizer, só um parênteses aqui, a gente está vivendo agora, nos últimos, 7, 8 anos, o que eu chamo de convergência. São 3 fatores que se você parar para pensar, só nessa janela agora de 7, 8 anos é que conseguiu, né? Conseguiu juntar tudo. O primeiro é poder computacional. Então você pega, por exemplo, um smartwatch desse, um iPhone, ele tem absurdo, né? milhões de vezes mais poder computacional do que o computador que levou o Apollo 11 à Lua. Está no teu bolso. Só para dar um exemplo de onde a gente está aqui na Arca, né, o Hub de Inovação aqui em Pará. E aqui tem um pé direito altíssimo com mezanino. E por quê? Porque ficavam os computadores enormes, da central telefônica. O cara tinha que de válvula ainda. Então, assim, com certeza, se pegar um andar inteiro desse computador... Não dava o que está o relógio, o que tem o teu relógio. Então, é isso, o teu relógio tem milhares de vezes mais poder computacional do que o computador que levou o Apollo 11 à Lua. Isso aí é uma loucura. Então isso é um vértice da convergência. Um outro são redes de alta velocidade e baixa latência. O 4G foi a primeira rede assim, de comunicação wireless que teve velocidade significativa. Mudou, né? Veio os apps. Isso. Só que ela tinha uma 3G, latência alta. Verdade, né? O 3G e depois o 4G. Mas a latência, tanto no 3G como no 4G, era alta. O 5G veio para resolver a latência. Então, latência é importante, latência baixa é importante para aplicações em tempo real. Realidade virtual, AI, carros autônomos, etc. e tal. IoT. Entendeu? Então esse é um outro vértice. E o terceiro é a conectividade global. Todo mundo, 85% da humanidade está conectada à internet. Então essas 3 coisas, se você parar para pensar, surgiram nesses últimos 7, 8, 10 anos no máximo. É por isso que a gente está vendo um boom dessas tecnologias. Porque agora faz sentido você rodar AI, né, em tempo real, num device que tem poder computacional, não sei o que, realidade virtual, realidade aumentada, todas essas coisas existem há séculos. Eu implementei um paper escrito de realidade virtual em 1996. Ó, que legal. Entendeu? Cara. Então, assim, então a minha jornada começou como pesquisador, era cientista, não sei o que, babá. E aí o meu orientador do doutorado, que me orientava no INPA, ele foi chamado para montar um fundo de venture no Opportunity. Com dinheiro lá do Dório Ferman, que é um dos principais sócios lá, junto com o Daniel Dantas.
Qual era o nome do fundo? Era Innovate. Então, foi um dos primeiros fundos. Foi um dos primeiros fundos de Eu lembro, investindo em algumas startups também famosas naquela época. Uma delas foi a Mux, a PPI, que foi vendida depois para Docs, etc. Eu lembro que nessa época, como eu estava fazendo faculdade de análise de sistemas, vários amigos meus estavam já tentando empreender. O professor tinha fundado lá o ingresso.com. E aí eles levaram pro Opportunity para ser analisado. A gente olhou isso tudo. Então, e aí nessa época, todo mundo tinha, a palavra da moda era plano de negócio. Era, fazer um plano de negócio. Plano de negócio. E aí eu tinha, tamanho assim, como meu orientador foi pro Opportunity, eu tinha com meus amigos do mestrado a ideia de montar uma empresa. A gente montou uma empresa e eu levei um plano de negócio para eles investirem. E aí, um mês depois, ele falou, olha, Nando, a gente vai investir, mas com uma condição. Em vez de trabalhar na empresa, você vai ter que trabalhar aqui com a gente no fundo. Aí, foi só aquelas decisões que você tem na vida, né? Eu larguei tudo, área acadêmica e tudo, e eu, publicava pra caramba. Eu publicava lá fora, dava palestra lá fora, não sei o quê. Meus papers, sabe, como eu escolhi uma tese inovadora, estava fazendo muito sucesso. Tanto é que anos depois, já 2006, eu recebi um convite da Sony Imageworks para ser o coordenador de motion capture do que seria o primeiro filme full motion capture da história de Hollywood. Que legal. Que é um filme chamado A Lenda de Beowulf. Esse filme eu ia interagir, eu ia ter que capturar os movimentos de 3 atores simples. Angelina Jolie, Anthony Hopkins e John Malkovich, que são os 3 atores desse filme. Só que, por que eles chegaram até mim? Eles leram meu paper. O americano gosta de... a empresa lá, as empresas lá gostam da tecnologia de ponta. Então eles leram um dos meus papers, aí queriam me trazer para poder coordenar. Eu expliquei para ele, agradeci, mas eu já estava fora do mercado acadêmico há muito tempo, então já estava no Opportunity nessa época também, né? Então não fazia sentido, mas é só um parênteses que eu podia ter ido para uma trajetória de Hollywood também. Mas, e aí eu comecei no Opportunity, em 98, 99, né? E logo aonde? Às vésperas da bolha da internet, a bolha.com. Então eu vivi todos esses ciclos, tá? Então, assim, eu vi a bolha da internet, vivi a crise da Rússia, subprime, tigres asiáticos, etc. Tudo isso. Então, por isso que não me assusta, o pessoal fala, porra, não toma 4 anos nessa loucura depois de 21. Calma, isso são ciclos. Isso são ciclos. E agora a gente vai voltar a sair do fundo do poço, porque as taxas de juros estão caindo lá fora, vão cair aqui também, e a gente vai ter mais capital. Assim, se você puder, assim, se for para simplificar o processo todo, é taxa de juros. Quando ela baixa, o capital vem. Ela sobe, o capital vai embora. Aí eu acho que é igual formiguinha e cigarra, né, cara? Quando tem dinheiro, você tem que fazer o estoque para quando vier o inverno, você tá comprando barato as suas participações acionárias. É isso. Aí o bom investidor sabe investir na baixa e vender na alta. Aí voltou, vende tudo, capta de novo. É isso. Esse é o ciclo para fazer a roda girar. Né? Entendeu? Então, é isso. Cara, pra gente encaminhando para fechar, que podia ficar, como eu sempre falo aqui, horas. O que você espera então do futuro, além dessa baixa dos juros? O que você acha que a gente está olhando para esse mercado? Bom, a gente não vem... para essa tecnologia. No VC, né, principalmente, né? E aí eu tenho orientado muito nos nossos fundos que estão investindo, né? A gente está olhando muito em empresas que usam AI como ferramenta para resolver e otimizar problemas atuais. Eu não tenho nem cheque e nem capacidade hoje para investir nas grandes LLMs lá fora. Essa é uma briga de cachorro muito grande, cheques muito grandes que eu não tenho, e já está mais ou menos resolvida. Você tem aí umas 5 LLMs, e dali vão ficar umas 2 ou 3 que vão ser as dominantes daí para frente. A gente está vendo essa transformação que a AI está fazendo. Não sei se você lembra, né? Em 2012, 2013, o Mark Anderson falou uma frase que ficou famosa, né? Que é: o software está devorando o mundo. Software is eating the world. E ele estava certo, porque a gente estava vivendo aquele processo de digitalização. O que eu digo agora, né, pegando a frase dele como inspiração, é: AI está otimizando o mundo. Então o que a gente vai viver agora é um processo de otimização usando AI como ferramenta. E pegando um pouco esse gancho, eu vi um podcast também, pessoal, da iCombinator, se não me engano foi a iCombinator, dizendo que na última década eles apostaram em SaaS e que agora eles não querem mais investir em SaaS, eles só vão investir em
empresas que vão exatamente substituir os processos e otimizar. Porque, não é mais o RP. É porque quando você fala SaaS, para mim SaaS é modelo de negócio, né? SaaS, assim, o RP... eu acho que assim, essa onda já está mais fraca, claramente. Porque eu acho que muito do que precisava ser digitalizado já foi digitalizado. Agora é otimizar. Otimização. Então a AI é muito mais do que uma ferramenta só de automação, é de otimização. Então, por exemplo, lá na Crescera, eu estou coordenando um projeto de usar uma ferramenta de AI, que é multi-LLM, ou seja, ela se conecta com todos os LLMs. São os agregadores que tem agora. Ela cria, e eu estou criando vários agentes. Então vai ter um agente especializado em M&A, um agente especializado em reports, um agente especializado em pesquisa de mercado, um agente especializado em criar apresentações PowerPoint. E aí eu não vou contratar mais analista júnior. Eu já vou contratar um analista, ele vai precisar ser o orquestrador desses LLMs. Então, quando eu contratar um analista, ele vai ter embaixo dele 10, 20 agentes, cada um com uma especialização. Então, E vai ser um cara mais técnico. Exatamente, na prática. Eu vi uma startup que também está acelerada, se eu não me engano também foi pela iCombinator, que me mostraram, que exatamente era um job board de agente. É isso. Então o cara botava lá, procuro agente, pago tanto por mês. É isso, mas isso vai ser a realidade. E aí, além disso, eu estou na camada mais ali em cima, porque toda empresa que a gente investe, ela passa por um corredor polonês, onde os analistas caem na porrada lá, né? E aí a gente chega lá no comitê de investimento, que são os sócios mais sênior. E aí eu estou criando um agente que é um membro do board do comitê de investimento. Que ele vai trazer uma outra visão. E aí é o seguinte, a dinâmica vai ser, o membro do comitê de investimento humano decidiu aprovar ou não uma empresa, e aí a gente vai perguntar, depois dessa decisão tomada, a gente pergunta para o membro de AI, o agente, questione essa decisão, se foi certo ou não e por quê. Então ele é quase um sanity check, né, do processo de investimento. Que legal. Então assim, eu estou mostrando como é que é na prática. Então isso está transformando o mundo, está transformando o meu setor. Você imagina o que não está fazendo em outros setores, entendeu? Então a gente está buscando empresas que têm essa visão de transformar setores com soluções que usam AI e agentes como ferramenta. Isso é uma das ondas, porque a gente tem mais... Ano que vem, a gente vai começar, esse ano já, mas principalmente ano que vem, a gente já vai começar a ver a onda do Physical AI, né, que são os robôs humanoides. Só na China, SES desse ano tá bombando. Só na China tem 150 startups de robôs humanoides. Só na China. E elas captam aqui fora? Não, em geral o dinheiro ali tá vindo da... Então assim, isso vai vir. São várias ondas que vão vir daqui para frente. Então, né, a gente está vivendo a onda computação quântica, depois transformação energética, tudo. Então, impressora 3D. Vai ser espetacular. Não assim, para quem gosta de tecnologia, o futuro vai ser a próxima década vai ser muito louca. Espetacular, vai ser muito louca e muito difícil de investir. Porque eu não costumo ir na onda dos hypezinhos, não. Então, por exemplo, eu não investi em nada de metaverso. Eu tenho idade suficiente para ter jogado Second Life. Eu entrei no Metaverso era um Second Life mais bonitinho, me desculpa. É verdade. Mas você não acha que vai chegar a época do metaverso? Em algum momento, sim. Porque eu não vejo como a gente não caminhar para ter um universo paralelo. Em algum momento, sim. Talvez não convergeu, a gente não está preparado para ele. Mas não no período de duração do fundo. Lembra? Eu tenho hora para entrar e hora para sair. É verdade. Eu não posso ser inconsequente de investir correndo o risco da tecnologia só maturar depois que o meu fundo acabar. É que eu acho que a meta foi pega no contrapé pela AI. Foi. Ela não esperava vir essa onda. Aliás, quase ninguém esperava vir essa onda, né? Então, veio com um tsunami, cara. Mas por quê? A convergência. Houve um alinhamento planetário que permitiu esse negócio decolar. Entendeu? É muito legal. É muito legal. Cara, e para fechar, o empreendedor que quer ser avaliado por vocês, como é que ele faz para entrar em contato? Então, você tem várias maneiras, né? Você pode contactar a gente via network direto, se você tiver contato com a gente no LinkedIn ou contato direto. A gente está sempre participando desses eventos aqui, como na Arca e tal, então a gente gosta de estar perto no contato físico. Tem o nosso site, que você pode submeter o teu projeto, tem vários canais. Em geral, a gente gosta muito quando vem já referendado por ou um outro founder, ou um outro investidor que já deu uma primeira olhada, triagem, né? Já tem uma triagem inicial, etc. Isso já ajuda bastante, entendeu?
Então tá certo. Cara, obrigado, Fernando. Adorei o nosso papo. Eu acho que é muito mais tempo, porque você tem uma história assim fantástica. Não, vamos fazer mais. Muito case. Não, podemos fazer outros pra gente conversar mais. A gente conversa bastante. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado mais.